A gente vai falar hoje sobre um transtorno específico da aprendizagem, que afeta cerca de 5% da população. É mais comum em homens, a dislexia. Os primeiros sintomas surgem geralmente entre os 4 e 6 anos de idade e acompanham o indivíduo por toda a vida. Algumas pessoas, inclusive, chegam à fase adulta sem nunca terem sido diagnosticadas. As causas ainda não são tão conhecidas, mas estudos sugerem que existem diferenças estruturais e funcionais no desenvolvimento do cérebro dessas pessoas, não tendo ligação alguma com falta de inteligência, por favor. Estamos nos aproximando da 14ª edição da Semana da Dislexia, um evento mundial importante de discussões que ajudam o indivíduo a se desenvolver com tranquilidade e inclusão. Esse ano, os professores são os protagonistas da conscientização da dislexia. E para a gente falar sobre esse assunto, recebemos na nossa casa a neuropediatra a doutora Cíntia Especian. Seja sempre muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. Eu adoro estudar as pautas, porque eu fico pensando que universo gigantesco que nós temos, né? De coisas para aprender. E quando a gente acha que a gente sabe o básico, pelo menos o que é, você vai lendo mais e fala, nossa, é muito mais amplo do que eu imagino. A gente sabe muito pouco, né? Muito pouco. Doutora, quando a gente fala em dislexia, eu acho que as pessoas às vezes erroneamente até usam assim, eu acho que eu sou meio dislexo. Será que a gente sabe realmente o que é? O que é a dislexia? A dislexia, ela é, por definição, um distúrbio específico de aprendizagem, relacionada principalmente à dificuldade de leitura e escrita. Certo? Logo, ela só pode ser diagnosticada quando a criança chega na fase de alfabetização. Não tem jeito da gente fazer isso antes. E o que acontece a dislexia? O nosso cérebro funciona, o cérebro do disléxico funciona de um jeito diferente. Né? Nós temos duas metades do cérebro, né? Para que a gente consiga desenvolver as habilidades de fala, leitura, escrita, compreensão, entender os sons e os símbolos que as letras significam, a gente usa muito o lado esquerdo do nosso cérebro. No cérebro disléxico, essa ativação desse circuito não acontece com tanta rapidez nem com tanta facilidade. Então, a gente tem que ativar o lado direito do cérebro para fazer isso. E neste momento, existem algumas dificuldades que vão existir porque o processamento acontece por um caminho diferente. Nossa, que interessante. E doutora, existem tipos de dislexia, por exemplo? Sim, existem tipos e eles podem ser classificados dependendo do que a gente quiser escolher. Por exemplo, eu tenho só a dislexia fonológica, que é a dislexia que a origem dela mora na dificuldade de compreender os sons das letras que eu vejo desenhada. A nossa língua portuguesa, ela é muito rica, uma única letra tem muitos sons. Então, entender que o som pode ter, o C tem som de K na casa ou de S no cebola, né? Precisa ativar e desenvolver uma série de habilidades. E é fonológica porque depende daquilo que eu escuto. Né? Então eu tenho que escutar o som da letra, identificar o símbolo e entender o que significa aquele símbolo. E, por exemplo, é aquela dificuldade, às vezes, que uma pessoa tem de falar uma palavra, por exemplo, sei lá, em vez de rabiga, barriga. Sim. Rabiga, barriga, né? É isso, doutora? Por exemplo, né? Quando a pessoa está conversando com você ou está lendo um texto e ela lê gato, mas está escrito cachorro. Entendeu? Porque foi tudo trocado na hora de ler. As crianças que trocam muito as letras P por B, G por T, né? Ou D por B. Então, são nessas situações que acontecem a dislexia fonológica. Mas a dislexia também pode ser visual. O que é a dislexia visual? É aquela que eu olho o símbolo escrito e o meu cérebro não consegue entender aquele símbolo. Eu consigo aprender a letra, eu vou ler, algumas crianças leem
as letras da palavra, mas você pede para falar a palavra, ela não consegue formar a palavra casa. Por exemplo, ela lê C-A-S-A, mas na hora de montar a palavra fica difícil, né? E a gente pode ter a dislexia que é mista, que combina as duas situações. Também podemos ter a dislexia ortográfica, que é a dislexia na capacidade de escrever aquilo que eu aprendi a ler. Que interessante. Doutora, é possível ter as 3 ou não? É possível ter as 3. Uau! Sim. Nossa, deve ser, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas a escola é fundamental. Com certeza. Temos um depoimento, vamos assistir juntas? Vamos lá. Oi, o meu nome é Caroline e eu quero compartilhar um pouco da minha jornada com a dislexia. Eu nunca fui diagnosticada na minha infância e o que me fez acreditar por muitos anos que eu era burra ou preguiçosa. Só fui descobrir a minha dislexia aos 38 anos e isso aconteceu porque o meu filho, aqui na Itália, foi diagnosticado com dislexia aos 8 anos e meio. Foi então que eu finalmente entendi o porquê de tantas dificuldades que tive ao longo da vida. Dificuldades para ler, escrever e até estudar, que acabaram me levando a abandonar a universidade. Eu sempre busquei trabalhos mais manuais para evitar o estudo, porque para mim o esforço para ler era imenso. No entanto, depois de descobrir a minha dislexia, comecei a aprender como utilizar as adaptações curriculares. Hoje eu sou formada em marketing, fiz pós-graduação em psicopedagogia e estou terminando meu mestrado em neurociência. Além disso, eu sou diretora de uma escola online, onde ajudo mães de crianças com transtornos de aprendizagem a aprender e entender o que é a dislexia, usar as adaptações escolares para garantir o sucesso dos seus filhos na escola. Se eu conseguir, você também pode. Deus me trouxe até a Itália para que eu pudesse descobrir a minha dislexia. E agora eu trago essa mensagem para você. Não perca a fé. Deus está te olhando, mesmo quando parece que tudo é muito difícil. Se você é uma mãe que luta para ajudar o seu filho, saiba que há esperança. Aprenda sobre a dislexia, porque você pode ser disléxica também, já que ela tem uma hereditariedade. Juntas podemos vencer e ajudar os nossos filhos a terem sucesso. E eu sou a prova disso. Carol, que depoimento incrível. Um beijo gigante para você. É até emocionante, né, doutora? Muito. E parabéns para Carol pelo esforço, apesar de todas as dificuldades, quando descobriu o caminho, ter seguido em frente e ter abraçado essa luta tão importante, né? E acreditado nela, Isso, né? E agora ajudar outros, né? Com certeza. Isso é maravilhoso. O que ela disse ali, doutora, é bem interessante, né? Porque nessa fase que você está aprendendo, e às vezes a criança tem vergonha de falar, o professor provavelmente vai perceber, mas ela começa a se sentir mesmo. Eu não sou inteligente, eu não consigo, tem um problema comigo. Sim. Qual que é a importância dessa coisa da família e da escola nesse diagnóstico? Olha, a grande importância é que nós, como familiares, nós temos que ser o apoio dessas crianças. Isso é um trabalho que por vezes é muito cansativo para as mães, né? Porque todos os dias fazendo a mesma tarefa, ensinando a mesma coisa, acabou de ler e estudar o capítulo e parece que você faz a pergunta, a criança não sabe responder. O professor, ele é extremamente importante na caminhada dessa criança, porque ele consegue identificar e selecionar essa dificuldade, né? E consegue entender, essa criança, ela não é desatenta, essa criança, ela não é agitada porque ela não consegue aprender. Se eu pergunto, ela sabe. Não é verdade? Então, se isso permite se essa criança tem caminhos para a aprendizagem, o professor, percebendo as dificuldades, conseguindo individualizar as estratégias para apresentar o currículo para essa criança, ela tem condições de ser acompanhada e de progredir, mesmo antes de fazer o diagnóstico.
E o diagnóstico, doutora, né, o professor vai ter ali algumas indicações, pelo que você já falou aqui, os pais vão perceber, mas ele é clínico, em que médico nós devemos ir, por exemplo? O diagnóstico, ele é essencialmente clínico, né? E quando que eu posso fazer o diagnóstico da dislexia? Essa criança tem que ter passado pela fase da alfabetização. Então, vai ser lá pelos 8, 9 anos de idade o melhor momento para que a gente faça um diagnóstico assertivo. Essa criança precisa ter as dificuldades e ter um tratamento específico e assertivo para as dificuldades escolares por pelo menos 6 meses, com acompanhamento com um psicopedagogo ou um neuropsicopedagogo, né, aplicando técnicas que vão tentar ajudá-lo nos diversos distúrbios de aprendizagem. Se depois desse período persistir a dificuldade de leitura, de escrita, de interpretação, aí então a gente vai fazer testes neuropsicológicos, que são testes da competência do psicólogo e do neuropsicólogo, que vão traçar para a gente as dificuldades reais que existem nesse aprendizado. Né? E uma criança dessa pode ter um autismo também, pode ter um TDAH, por exemplo, doutora? Pode. São coisas que podem existir em comorbidade, né? Uma junto com a outra. E isso é uma coisa super interessante que você falou. Por quê? Porque as capacidades de aprendizagem, as capacidades de desenvolvimento de fala, de atenção, concentração, comunicação, elas se desenvolvem todas ao mesmo tempo, lá quando a criança é bem pequenininha, né? Então, e anatomicamente falando e funcionalmente falando, a gente está dizendo que as partes do cérebro envolvidas nessas atividades, elas estão ainda em desenvolvimento, não está tudo pronto. Então, se eu tentar ser muito categórica com diagnósticos muito definitivos numa fase tão novinha da infância, eu posso deixar passar batido algumas situações, né? Então é importante a gente identificar, tem uma dificuldade? Vamos trabalhar com a dificuldade e vamos acompanhar esse desenvolvimento. Boa. Né? Doutora, nós temos mais depoimentos, eu estou muito feliz com essa pauta, porque é gostoso falar sobre o assunto e saber que as pessoas conseguem falar sobre ele também, que é importante. Vamos assistir. Vamos lá. Sou advogada e disléxica. Isso aí. Descobri a dislexia no 2º semestre de Direito. Imagine que essa pessoa não passou todos os seus anos escolares sem saber da dislexia. E o primeiro diagnóstico que eu tive, acreditem, preguiçosa, desinteressada, burra. E eu acreditei nisso por muito tempo. Então a escola para mim virou um lugar inóspito. Eu não queria estar lá. O lugar mais seguro para mim por muitos anos foi o meu quarto. Então o recado que eu quero passar para vocês hoje, para professores, pais, professores, conheça seus alunos, não nos abandone, nos ajude. Pais, caminhe ao nosso lado, sozinho nós não conseguimos. Disléxicos, nós podemos. Eu sou mãe de uma jovem com dislexia. A minha filha teve o diagnóstico aos 10 anos de idade. No início foi muito difícil, foi um momento muito difícil, porque eu não conseguia entender o porquê que ela não conseguia ler, não conseguia escrever, não conseguia acompanhar os colegas da escola. Foi muito difícil. Hoje a minha filha tem 21 anos, é uma moça linda, está fazendo faculdade, enfrentamos ainda os desafios que a dislexia traz. Eu quero deixar uma mensagem aqui para você, que é pai, que é mãe. Se seu filho tem alguma dificuldade escolar, procure entender o que está acontecendo, vá atrás de um profissional para que você então possa ajudar o seu filho e apoiá-lo. Aqui no Mato Grosso, a associação tem 10 anos e a nossa frase é vendo o mundo com outros olhos. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês.
Que bonito isso. Muito obrigada a vocês duas. Elas têm um trabalho lindo, porque né, elas são de lá do Mato Grosso e da associação para falar sobre o tema. E a todo momento a gente vê ali a discriminação. Isso mexe muito com o psicológico das crianças, Sim, né, doutora? Mexe demais. E sabe, lembra que a gente falou que todas as áreas anatômicas estão em desenvolvimento? Então, a criança disléxica ou o indivíduo disléxico, ele não tem comprometimento só na leitura e escrita, né? Essas áreas que estão envolvidas no aprendizado também trabalham com memória, também trabalham com habilidades motoras, né? É aquela criança que é mais desorganizada, aquele caderno escolar que é muito cheio de orelhas, falhas, né? As letras são irregulares, o caderno que cai toda hora, né? Na hora de jogar uma bola, de participar de uma atividade esportiva, não tem toda aquela habilidade que todas as outras crianças têm. Ela soma isso com a dificuldade que ela tem de produzir dentro daquilo que é a expectativa de todo mundo para a criança naquela sala de aula. Então, ela começa realmente a ter uma repercussão emocional, de baixa autoestima, de realmente acreditar que é incapaz de aprender, que é incapaz de produzir, porque normalmente se esforçam bastante, tentam aprender e na hora de executar a coisa não acontece como eles esperavam que acontecesse. E aí ela tem aquela frustração, né? Sim. De não estou sendo suficiente para os meus pais, para mim, para a escola, enfim. Exatamente. Quando os pais compreendem os filhos, né? E quando a gente é adulto, porque ela ali descobriu adulta, Sim. se compreende, você começa a se entender como você se culpou à toa, né? Que isso acontece, Sim. mas existe o tratamento. Exatamente. E a gente tem que exercitar isso para o resto da vida, doutora, em relação a leituras, entendeu? Para continuar. Sim. A dislexia, ela é uma questão genética, né? Por isso mesmo, alguns pais descobrem o seu próprio diagnóstico quando fazem o diagnóstico dos filhos. Então, se você nasceu disléxico, você vai ser disléxico até o fim da sua vida, né? Mas hoje a gente sabe que quando a gente consegue fazer esse diagnóstico logo no início dessa vida acadêmica da criança e começa a conseguir individualizar o tratamento, tem um bom acompanhamento de uma psicopedagoga, de uma fonoaudióloga, isso vai adquirindo habilidades que estavam adormecidas, a gente vai treinar o nosso cérebro direito para fazer melhor aquilo que o esquerdo não está conseguindo fazer. E hoje nós temos muitas possibilidades, especialmente dentro da tecnologia. Nós temos softwares com o IA, por exemplo, que vão treinando a leitura gradativamente e que vão se ajustando à medida que o paciente vai melhorando. Então, isso é uma coisa legal. Mas e se eu não tenho o alcance para a tecnologia, que hoje custa um pouco mais? É treinar a leitura. Perfeito. Entendeu? Então, desde pequenininho, senta o seu filho no colo, vamos ler com ele os livros infantis, vamos contar histórias, vamos cantar músicas infantis, vamos deixar ele nos contar a história que ele ouviu. E isso tudo já vai trabalhando essas habilidades. Doutora, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda, sempre Obrigada, com assuntos Biane. incríveis, importantes, para que a gente compreenda mais, para que a gente se entenda cada vez mais, né? E a gente sabe que agora em outubro tem uma semana especial para falar sobre esse assunto, sobre esse tema. Então, se você de casa quer saber um pouco mais, procure, a gente depois coloca um link para você também, viu? Doutora, beijo. Obrigada, Biane, foi um prazer. Prazer sempre meu. Você de casa aproveita para seguir a doutora no Instagram, doutora.dra.cintiaespecian. Tá aparecendo para você aí. Beijo. Obrigada. Extremamente didática, né, Léo? Muito legal a pauta, os depoimentos excelentes. Muito legal mesmo. Adorei, conheci muito mais sobre esse problema, muito bacana, viu?